Que o nosso Deus seja louvado com a presença de todos vocês na casa de oração na manhã deste sábado. Amém? Esta é a segunda vez que eu estou nesta igreja. Eu estive aqui o ano passado. Não sei quantos lembram. Estivemos abordando o tema do dom profético, o espírito de profecia e a sua importância para os tempos em que estamos vivendo. E eu queria dizer a vocês, como professor, pastor, pai, educador, que se há um tempo, se há um momento, se há um período na história do povo de Deus em que nós devemos, a cada dia, a cada momento, a cada instante, nos apegarmos à revelação profética da Bíblia, a palavra de Deus, e dos testemunhos da revelação dos escritos, do espírito de profecia, que tem contribuído para a preservação da unidade da igreja, para a preservação do crescimento da igreja, para a orientação do povo de Deus na sua caminhada em direção ao céu. Este é o tempo. E eu não reporto-me apenas aqui aos adultos que estão mais aqui na parte inferior da igreja. Mas eu quero me dirigir àqueles jovens lindos, rapazes e moças que estão lá em cima, adolescentes que me escutam. Deus está falando para vocês nesta manhã. Eu tenho me preocupado muito, com algumas coisas. Eu queria falar isso em 2 ou 3 palavras antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus. Eu não estou com o meu celular aqui, eu não sei se alguém tem o celular aqui, mas eu queria fazer apenas uma ilustração. Depois que surgiu esse equipamento chamado celular, quantos estão me vendo aqui? Eu vou subir aqui em cima. A cada dia surgem novos modelos, novas tecnologias, com novos processadores, com novos apps, novos aplicativos, com novidades, coisas que facilitam a nossa comunicação, quer seja dentro ou fora da igreja, quer seja em casa, na família, na escola, no trabalho. Depois que surgiram essas comunicações, essas espécies de componentes, eu como pastor, como professor, tenho me preocupado bastante em relação a isso. Por quê, pastor? Porque a nossa comunicação tem se tornado cada vez mais superficial. O inimigo de todas as almas tem cerceado o nosso tempo. Cerceado, entende o que eu estou dizendo? Todos entendem ou não? Alguém não entende? O inimigo tem tentado absorver o nosso tempo. O tempo que deveríamos dedicar ao estudo da revelação profética. Estamos dedicando para coisas que são puramente triviais, passageiras. E eu não sei se você sabia, mas há pessoas hoje que não conseguem viver mais sem um negócio desse na mão. Não conseguem. Jovens adolescentes. É como se fosse uma coisa onde você está viciado a isso. E eu tenho dito aos meus alunos de sala de aula, tomem muito cuidado com isso aqui. Porque isso aqui vai destruir essa geração de pessoas. Eu me reporto a adultos
Me reporto a jovens, adolescentes e crianças que estão iniciando o seu processo. Isso aqui está nos afastando de Deus. Ah, pastor Estêncio, mas eu uso isso aqui para convidar os meus amigos para vir ao sábado na igreja. Nota 10. Pastor Estêncio, eu uso o Facebook para falar de Jesus. Nota 1000. Se você está usando isso para proclamar o Evangelho, eu falo para você uma coisa, continue fazendo isso. Se o uso é para essa finalidade, essa função, faça isso. Porque se for para outras finalidades que te afastam, que divergem você do plano original de Deus, da salvação e da redenção, meu querido, pense 50.000 vezes antes de você ligar esse aparelho. Porque tem muita gente que começa o dia apertando esse botão, sem falar com Deus, sem dobrar o seu joelho na pedra, e começam um dia, e vão para o trabalho, daqui a pouco acontece uma coisa, não oram, não pedem a iluminação, a proteção, a direção de Deus, começam o dia desprotegidos, mas começam o dia falando com seus amigos, dando recados, olha, vou estar em tal lugar, me espera, estou chegando, olha, estou aqui, mas não fazem a sua prece, permitindo que Deus esteja com ele, daqui a pouco acontece alguma coisa, e a pessoa ainda tem a coragem de olhar para Deus e falava assim, Senhor, aonde que o Senhor está? Por que o Senhor não protegeu meu filho, a minha filha, o meu neto? E assim começamos o dia, assim começamos a semana, totalmente desprotegidos da graça, da companhia do Espírito de Deus, da companhia dos anjos de Deus, que se afastam de nós quando nós não pedimos a companhia dele. Mas isso aqui nos acompanha 24 horas. 7 dias da semana, 365 dias do ano. Ou no bolso, ou na bolsa, ou em qualquer lugar. E lamentavelmente, amigos, eu preguei um sermão recentemente falando sobre essa questão. Algumas pessoas trazem esse equipamento para a igreja. E dizem assim, pastor, aqui tem tudo, tem a Bíblia, tem o inário, tem tudo quanto é coisa aqui. E justificam a sua atitude dizendo, aqui tem tudo. Mas aqui também tem o quê? Tem outras coisas que divergem a sua atenção dentro da casa de Deus. E eu queria dizer a você, meu querido jovem, minha querida jovem, meu querido amigo, meu querido adolescente, se você está usando isso aqui dentro da casa de Deus, você está profanando o templo de Deus, a casa de Deus. Você está profanando a casa de Deus. E às vezes, ao invés de nós prestarmos um culto presencial, nós prestamos um culto virtual a Deus. Saímos da presença de Deus para entrarmos em uma outra atmosfera, que não é essa, onde nós ouvimos a palavra, onde nós vemos as pessoas, onde nós tocamos as pessoas, onde nós somos sensibilizados pelo poder do Divino Espírito, para comunicar as verdades que nós precisamos para esse tempo que vivemos. E se há um tempo difícil, esse é o tempo em que nós estamos vivendo. Eu tenho 2 filhos, um de 18 e um de 14. E eu sei muito bem o que eu estou falando. Eles também têm esse equipamento. iPhone 5. Ontem falei com um deles, filho, leva a Bíblia para a igreja. Era a semana de oração, final da semana de oração, Santa Ceia. Ele falou, papai, eu vou levar a minha Bíblia. Levou a Bíblia. Mas eu vou levar meu celular. Mas papai, fique tranquilo, porque eu não uso o celular mais para nada na igreja, exceto para alguma situação de hino ou de a leitura de um texto. Mas ele levou a Bíblia junto. Deu a sua palavra para mim. Mas quando um jovem entra na igreja e usa isso aqui na igreja para falar com alguém, ele está profanando o espaço, o tempo, o sábado aqui, a casa de Deus.
E eu queria dizer isso para vocês, queridos, em alto e bom som. Cuidado, não comece o dia entrando na internet. Comece o dia entrando em contato com a Eternet. Fale primeiro com Deus, com a Eternet, a eternidade. E deixe essas coisas como complementos do dia a dia. Por favor. Se você trouxer isso para a igreja, meu querido, desligue, aperte o botão, pegue a sua Bíblia, traga seu inário, traga a sua lição. Isso aqui pode ficar muito bem na sua casa, guardadinho. Os dias são maus e hoje à tarde eu quero falar com os jovens dessa igreja. Hoje à tarde eu quero falar com vocês sobre aspectos importantes dos tempos em que estamos vivendo. Nós elaboramos, o irmão Paulo Bertazzo preparou uma relação de perguntas, um papel especial que já foi distribuído. Nós vamos abrir para perguntas e respostas e eu queria responder perguntas dos jovens que estão aqui. Jovens que me escutam. Vocês têm inúmeras perguntas a fazer. Tragam essas perguntas hoje à tarde. Façam perguntas. Tragam dúvidas sobre os tempos em que estamos vivendo, sobre a revelação da palavra de Deus. E eu queria partilhar com vocês esse momento. O nosso programa Jovem hoje começará às 16h30. Anote na sua agenda. 16h30 pontualmente nós vamos começar aqui. Eu vou apresentar um tema especial a vocês. Um tema que vai marcar a vida dessa igreja. E após esse tema, essa exposição, nós vamos então ter um momento de perguntas e respostas, onde nós vamos interagir com a igreja na sua totalidade. Nós então esperamos e aguardamos a presença de todos vocês hoje, às 4h30 desta tarde. Eu quero que você agora abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 20. Abram todos a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 20. É o terceiro evangelho do Novo Testamento. Escrito por um homem que era conhecido como? Como? Ele era qual era a profissão dele? Ele era um médico. De todos os evangelhos, que são 4 ao todo, Lucas é considerado o evangelho mais fiel aos relatos e às ocorrências que aconteceram na vida de Cristo. Lucas fez um relatório claro, cronologicamente detalhado, de todos os fatos e eventos da vida de Jesus Cristo. E no capítulo 20 do livro de Lucas, há um relato que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Esse relato conta da história de Jesus. Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele foi ao templo e ele realizou uma revolução no templo. Porque quando ele chegou ao templo na primeira vez, e ele viu os cambistas, os vendedores de pombas, viu os vendedores de ovelhas, de carneiros, viu vendedores de novilhos, viu aquelas pessoas fazendo aquele comércio dentro do templo, ele chegou simplesmente e ele disse: vocês estão fazendo dessa casa uma casa do quê? De covil de quê? De salteadores. E ele limpou a casa no primeiro momento do seu ministério, ao iniciar o seu ministério. Agora, Jesus está chegando ao final do seu ministério. No capítulo 20, verso 1, Jesus está ao final do seu ministério. E sabe o que Jesus faz? Jesus volta ao templo. Para fazer o quê, pastor Estêncio? Para fazer a mesma coisa que ele fez no início do seu ministério. Jesus tinha que, de novo, purificar o templo. E ele voltou ao templo. E no capítulo 20, verso 1 a 8, Jesus aparece purificando o templo pela segunda vez. Era a última vez que ele ia purificar o templo. Mas acompanhe o relato do que o evangelista Lucas narra nessa história,
quando ele diz assim: aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram quem? Quem que sobrevieram ao Jesus? Vamos lá. O que diz o seu relato? Não eram pessoas comuns, diz a Bíblia. Os principais o quê? Sacerdotes. E quem mais? Os escribas e juntamente com eles quem? 3 classes de pessoas. Eram quem? Líderes, anciãos, escribas e sacerdotes. Portanto, era a liderança do povo de Deus. Chegaram a Jesus e chegaram de forma furiosa, nervosa, tempestuosa. E colocaram Jesus no paredão. Quantas vezes Jesus foi colocado no paredão? E olha só o relato que diz. Verso 2. E o arguiram nesses termos. Arguir quer dizer o quê, hein? O que quer dizer arguir? Jovens, perguntar, questionar, perquirir, duvidar. Arguiram nesses termos. Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? De onde vem essa autoridade que o Senhor está usando? Verso 3. Respondeu-lhes Jesus: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que vocês não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque estavam convictos de ser João o quê? O quê? Profeta. Verso 8, ou melhor, verso 7. Por fim responderam que não sabiam. Não sabemos então. Jesus então replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Antes de iniciarmos o conteúdo da mensagem, eu quero contar a vocês uma história. Essa história aconteceu no mês de outubro de 1995. Uma história que foi relatada nos meios militares. A história de fato acontece na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. 2 equipes de militares começam a dialogar pelo rádio. Uma embarcação imensa americana, um porta-aviões, com fragatas, com contra-torpedeiros, e um capitão dirigindo aquele navio, começa a dialogar com as autoridades canadenses. E as autoridades canadenses se dirigem à embarcação dizendo: por favor, notem a expressão, por favor, redirecionem o curso de sua embarcação 15 graus ao sul para evitar uma colisão. Mas em resposta, os americanos afirmam: não! Nós recomendamos que vocês redirecionem sua rota 15 graus para o norte para evitar uma colisão. Os canadenses respondem: negativo. Vocês devem mudar o curso do seu trajeto 15 graus para o sul para evitar uma colisão. Os americanos respondem automaticamente: esse é o capitão do navio da Marinha dos Estados Unidos e eu digo, mudem o seu trajeto.
Os canadenses respondem: não, repito, mudem o seu trajeto. Parece que essa conversa, esse diálogo não vai dar certo. Alguma coisa vai acontecer aqui. Então o capitão daquele porta-aviões pega o microfone e, enfurecido, em tom de ordem, de comando, de voz de comando, ele afirma: aqui é o porta-avião Lincoln, o segundo maior porta-aviões da Marinha Americana. Nós temos 3 fragatas, 3 contratorpedeiros e muitas embarcações de apoio. Eu exijo a vocês, mudem o seu trajeto 15 graus para o norte, ou então providências severas serão tomadas para a proteção e segurança desta embarcação. Então os canadenses respondem: aqui é o farol canadense, a decisão é sua. Aqui é o farol canadense, a decisão é sua. Muitos de nós, queridos, somos resistentes às mudanças. E eu pergunto a você nesta manhã de sábado: qual é a sua atitude quando Deus expõe a necessidade de uma correção no curso da tua vida? Você já viveu uma experiência onde Deus lhe disse que era necessário mudar? Você já gostou dessa experiência? Sejamos honestos, nem todos nós gostamos de mudanças. De fato, a maioria das pessoas não gosta que lhes digam que devem mudar, sobretudo quando se refere a algo que já é parte do seu estilo de vida, ou mesmo da sua própria conduta, ou do seu caráter. Por vezes nos revoltamos e queremos que Deus mude a sua posição, ao invés de nós mudarmos a nossa própria posição. Logicamente, nós não desafiamos a Deus de forma direta, mas indiretamente, na tentativa de tirar a autoridade de Deus e de suas mensagens, nós pensamos que Deus, quem sabe Deus não se importa se eu fizer alguma coisa da minha própria forma, do meu próprio jeito, da minha própria maneira. Quem sabe Deus não vai se importar se eu fizer alguma coisa que está contrariando a sua revelação do meu próprio jeito e da minha própria maneira. Dessa forma, queridos, nós ainda podemos aparentar sermos bons cristãos, devolvermos os dízimos, as ofertas, virmos à igreja todo sábado, participarmos do estudo da escola sabatina, sermos desbravadores, mas ainda assim continuarmos a fazer as coisas do nosso próprio jeito. Não de acordo com aquilo que Deus disse para que nós fizéssemos, não de acordo com o assim diz o Senhor. E entra sábado e sai sábado, entra domingo e sai domingo, entra quarta-feira e quarta-feira, e nós continuamos fazendo as coisas do nosso próprio jeito. Essa é a natureza humana, queridos. Nós somos todos assim. Ninguém aqui é diferente um do outro. Somos todos humanos, pecadores, falidos, mortais. Nós carecemos do poder, da graça, da direção e da ação do Divino Espírito atuando em nós 24 horas por dia, sem um minuto de exceção.
Muitas vezes nós tentamos tirar a autoridade de Deus e da sua revelação, fazendo as coisas do nosso próprio jeito. Na ilustração que eu contei dessas duas equipes de oficiais da Marinha, parece que ambos manifestaram a sua teimosia e relutância por um tempo. Os americanos certamente revelaram a sua relutância, mas o ponto que nós precisamos notar e entender aqui é que o farol não se movia. Quando os americanos disseram, vocês têm que mudar a rota 15 graus para o norte, o farol não podia se mover. O farol não pode ir para lugar nenhum. Ele está lá apenas para poder apontar o caminho, para emitir luzes, sinais que vão orientar as embarcações que por ali passam, para que não se arremetam contra os rochedos e afundem nas profundezas do oceano. O farol não muda, o farol não podia mudar o curso da sua direção. E na manhã deste sábado, queridos amigos e irmãos, eu também queria dizer a vocês que o farol da palavra de Deus não muda. A Bíblia diz de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus 13:8. Jesus não muda. Eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. Mas nós muitas vezes queremos que Deus mude a sua revelação. Nós às vezes pegamos o pastor da igreja, os anciãos da igreja e dialogamos e falamos, escuta, qual é o problema de eu fazer isso? Pastor, qual é o problema de eu ir a esse lugar, pastor? Qual é o problema de eu comer, de eu beber isso, pastor? Não tem nenhum problema. E tornamos a nossa religião uma religião completamente individualista, movida por um espírito puramente individual. Muitas vezes nós queremos que Deus mude as suas regras. Mas esta manhã eu queria refletir com vocês sobre 3 questões. Eu queria postular a vocês 3 grandes perguntas. Levantar essas questões para que você pudesse refletir comigo sobre essas 3 grandes perguntas. Primeira pergunta. Como o dom de profecia tem sido usado para guiar a igreja de Deus ao longo de sua história? Como que o dom de profecia tem conduzido esta igreja ao longo da sua caminhada, ao longo de sua trajetória? Tem você percebido isso? Tem você notado a maneira como Deus tem conduzido esta igreja por meio da sua revelação? Do assim diz o Senhor? Sábado após sábado nós nos reunimos aqui como um grande corpo de Cristo. Alimentamos a mesma fé, a mesma esperança, alimentamos a mesma certeza na breve volta de Jesus Cristo. E isso tudo, queridos, é explicado por um só motivo. Porque nós temos o quê? Uma revelação. Que é a revelação da palavra de Deus. A Bíblia. O grande farol que guia esta igreja. E os testemunhos da revelação do Espírito de profecia, que nos ajudam a encontrar de forma ainda mais próxima, andarmos próximos à palavra de Deus, para podermos encontrar o caminho certo que nos levará à Canaã celestial. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, como o dom profético tem guiado e conduzido a sua vida? Eu pergunto a você agora, meu querido amigo, irmão em Cristo, como que o dom profético tem conduzido e guiado a sua vida pessoal?
Terceira pergunta. Tem você sentido e experimentado as bênçãos que o dom de profecia tem trazido à sua vida e à sua igreja? Tem você experimentado isso? Se você não tem experimentado as bênçãos da revelação do dom de profecia, é possível que você não esteja vivendo de acordo com aquilo que Deus nos revelou. Ou talvez é possível, pastor Estêncio, que vocês não estejam cientes do que Deus revelou para vocês. Vocês não conheçam aquilo que Deus revelou para nós. E é por isso que nós todos os sábados precisamos fazer o quê? Estudarmos a palavra. E todos os dias da semana abrirmos a palavra para podermos entender o que Deus espera de nós. Ou seja, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Esse é o nosso grande desafio, amigos. Essa é a nossa grande tarefa. E com essas 3 perguntas, eu queria lançar a vocês algumas ideias para nós pensarmos nesta manhã a mensagem que temos de Deus para todos nós. Em muitas circunstâncias, nós não experimentamos as bênçãos porque às vezes não aplicamos esses conselhos, como eu acabei de dizer. E de fato, quando olhamos para a história do povo de Israel, esse foi o grande problema que impediu Israel de entrar na terra prometida. E eu pergunto a vocês, vamos ver se vocês estão afiados, qual foi o grande pecado do povo de Israel que impediu-os de entrar na terra prometida? Começa com a letra I. Quem falou? Fale alto. Incredulidade. Eles não creram naquilo que Deus havia o quê? Revelado. Começaram a desconfiar. Começaram a viver um outro caminho. E eu vou falar aqui uma coisa, hein? Começaram a criar atalhos. Você já fez algum atalho na sua vida? Há um ditado em português, de Portugal, que diz assim, os portugueses de Portugal, eles dizem assim, quem busca atalhos encontra trabalhos. Cuidado, porque às vezes um atalho pode ser o que para você? Uma encrenca, um trabalho a mais na tua vida. Não tente fugir daquilo que Deus criou, daquilo que Deus estabeleceu para você. Às vezes, amigo, quando nós agimos de forma incrédula, nós colocamos a autoridade de Deus em descrédito. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, com base nisso. Se Deus comunica a sua vontade a nós por meio dos profetas, da Bíblia, da palavra de Deus, dos testemunhos, pergunto, se esses profetas são os porta-vozes de Deus, mas nós desconfiamos da revelação profética de Deus, eu pergunto a vocês, então por que Deus suscitou profetas para poder comunicar verdades a nós, o seu povo? Por que Deus fez isso? Por que Ele estabeleceu os profetas? Qual a finalidade? Se muitas vezes nós não damos crédito para as suas orientações. E eu quero trazer 2 histórias da Bíblia para vocês. 2 supostas possibilidades. Vamos imaginar primeiramente o caso de Natã e Davi. Davi havia cometido um pecado gravíssimo com Betseba. Havia lutado e havia vencido uma batalha. Quando voltou para o seu palácio, avistou aquela donzela bela, bonita, e chamou ela para o seu palácio, mas ele sabia que ela era casada, mas não tomou conhecimento, e de repente ele fez aquilo que era inapropriado, e ele desobedeceu a Deus e cometeu um grandíssimo pecado. Deus mandou alguém para corrigi-lo. Quem que Deus mandou alguém? Quem foi esse alguém que foi corrigi-lo? Quem foi? Ele era o quê? Um profeta. Natã chegou para Davi
E Natã chegou para Davi e contou a Davi o quê? Uma parábola. A parábola dizia o quê? De um homem pobre e um homem rico. O homem pobre tinha quantas ovelhas? Uma. E o homem rico tinha muitas ovelhas. Mas aí vieram visitantes e em vez do homem rico matar a ovelha do seu rebanho, o que ele fez? Ele foi lá e pegou a ovelha do homem pobre. E Davi escutou aquilo e ficou indignado. E daí Natã disse assim: sabe quem é aquele homem pobre que perdeu a ovelha? Sabe quem é o homem rico que roubou a ovelha daquele homem pobre? Desculpe. Sabe quem é o homem rico que roubou a ovelha daquele homem pobre? Não! Me diga que eu vou pegá-lo agora. É você. Hã? Eu? Mas imagine que Davi olhasse para o profeta Natã e dissesse assim: o profeta Natã, essa eu acho que é a sua opinião. O Natã, eu penso que essa é a sua interpretação da história. Eu não penso bem assim, não. Eu tenho uma outra interpretação dessa realidade. Imagine que Davi desse essa resposta a Natã. Natã seria o quê? Totalmente descredibilizado. Mas vamos a um outro caso da Bíblia. Vamos a Elias. Elias e o rei Acabe. Havia uma grande apostasia em Israel. E de repente Elias vai até o rei Acabe. Ele toma coragem, entra naquele palácio para corrigir o rei Acabe. E de repente o rei Acabe se dirige a Elias e fala assim: você é o grande problema desse povo de Israel. Você é o grande causador de todas as mazelas desse momento que estamos vivendo. Mas Elias se dirige ao rei e diz assim: não sou eu, é você. Você que está adorando ao Deus Baal. Você que se apostatou, que se corrompeu. Você que se casou com uma prostituta, uma mulher filisteia. Você está abandonando os caminhos de Deus. Agora imagine se Acabe voltasse para Elias e dissesse: profeta Elias, eu acho que essa é a sua opinião, profeta Elias. Eu não penso bem assim, profeta Elias. Eu tenho uma visão diferente do assunto. Essa é a sua visão. A minha visão é outra. E eu quero com isso dizer o seguinte. Aqui temos um educador. Sentado, aliás, 2 educadores, né? Não sei se tem mais algum professor aqui. Tem professor aqui ou não? Você é professora? Nós estamos vivendo hoje num mundo de achismos. Eu acho isso. Eu acho aquilo, pastor. E quando um acha isso e o outro acha aquilo, e o que está lá naquela fileira acha uma outra coisa, e a gente vai tentar reunir todos os achismos, o que a gente vai encontrar? Nós vamos virar o que? Um grande conflito. Porque se cada um achar o que bem entende, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos viver como nos dias dos juízes. Que como não havia rei, nem juiz, cada um fazia conforme o quê? Conforme entrava na sua cabeça. Essa semana eu recebi um e-mail estranho na minha caixa de e-mails. E eu recebo muitos e-mails. Um indivíduo escrevendo: pastor, aqui na minha igreja, ninguém gosta de usar o inário. Então a gente canta tudo quanto é música que vem aí e tal, e a gente só canta essas músicas. E eu faço a voz da maioria. O que a maioria quer, eu faço. Eu disse a ele: amigo, você está agindo pela voz da maioria? Ou você está agindo pelo que Deus determinou, pelo que Deus designou? Qual é o caminho que você está escolhendo para a tua igreja? Opa, pastor Stencil, nós precisamos repensar a coisa. Não é bem assim. Não é bem assim. Não podemos agir pela voz da maioria. Nós temos que agir pelo assim o quê? Assim diz o Senhor.
E eu vou citar agora uma citação de Ellen White. Ellen White diz assim: nunca houve um período na história do povo de Deus em que houvesse tanta revelação quanto este em que estamos vivendo. Nunca houve um período na história do povo de Deus em que houvesse tanta revelação, tanto conhecimento sobre a vontade de Deus, sobre o que Deus espera de cada um de nós, sobre o que Deus espera de sua igreja, quanto o tempo em que nós estamos vivendo, amigos. Amém? Só que tem um detalhe. Quando você se assenta numa mesa, posso fazer uma pergunta? Você deve ser mãe, né? É. Você já fez uma ceia de Natal? Cheio de coisas. E aí convidou os amigos, vizinhos. Tem de tudo lá. Tem mais de 20 tipos de comida naquela ceia. Tem comida para comer por 3, 4, 5 dias. Semana inteira. E quando a gente chega diante daquela mesa, a gente não sabe nem por onde o quê. E às vezes a gente até perde comida, até perde a vontade de comer. Perde a vontade de comer. E às vezes pega só uma coisinha, porque tem tanta coisa. E às vezes, quando a gente olha para o montante de revelação que Deus deu, tantos livros, a palavra de Deus, tanta revelação, a gente fala assim, por onde eu vou começar? E às vezes a gente acaba não dando o valor necessário para essa fonte inesgotável de revelação da parte de Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos haverá um tempo do quê? Haverá um tempo do quê? De fome. Fome do quê? Quem me diz? Fome do quê? Do conhecimento da... Ah, meu amigo, essa vai ser a fome determinante. Não vai ser fome de barriga não, não vai ser fome do estômago não. Vai ser fome do conhecimento da palavra de Deus. E vou dizer uma coisa a você, meu querido jovem, minha querida jovem, meu querido amigo, irmão em Cristo. Aquele que não tiver se alimentado hoje do pão espiritual, quando chegar esse período, vai morrer anêmico. Não vai ter forças para suplantar aquele tempo de angústia, de provas, de perseguição. Não vai ter tempo. Nós só damos valor para a revelação de Deus quando nós não temos conhecimento dela. Eu tenho um amigo que ficou preso nos Estados Unidos por 1 ano e 10 dias. Ele ficou numa cela de segurança máxima. É uma história que eu não sei se alguém de vocês conhece, na cidade de Atlanta, uma prisão de segurança máxima. Ele ficou preso ali por 1 ano. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha nada. Ele disse, foi o ano mais desafiador da minha vida. Porque era Deus no céu e eu dentro daquela prisão. No verão, eu passava frio, porque eles ligavam o ar-condicionado a uma temperatura de quase 5 graus centígrados. E eu tinha que dormir com roupões e com casacos. E no inverno, quando fazia frio lá fora, eles colocavam o ar-condicionado quente e eu tinha que tirar toda a roupa para poder dormir. Mas eu não tinha nada na minha mão, exceto uma caneta e algumas folhas em branco, porque eles não deixavam entrar nada na minha cela. E naquele ano, meus queridos, ele entendeu o que é a Bíblia e qual é a importância da revelação do dom de profecia na vida de um cristão. Porque ele ficou 1 ano sem ter contato com a Bíblia. Só vivendo da oração. Queridos, eu queria chamar a sua atenção nesse momento e dizer a você uma coisa. Quando Deus envia um profeta com uma mensagem para a sua igreja, primeiro, Ele coloca a sua honra. Junto com aquela mensagem está a honra de Deus. Segundo, está o caráter de Deus junto com aquela mensagem. Terceiro,
Junto com a mensagem está a expressão da vontade de Deus. E quarto, está também a sua autoridade. E ninguém de nós podemos destituir a autoridade da palavra de Deus, dos testemunhos de Deus. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Hoje está acontecendo algumas coisas estranhas na igreja. E eu quero falar para vocês. Hoje alguns membros da igreja estão dizendo: pastor, olha, isso aqui é inspirado, mas isso aqui não é inspirado. Pastor, essa parte da Bíblia é inspirada, mas essa parte da Bíblia não é inspirada. Pastor, o grande conflito do Espírito de Profecia, esse livro sim é inspirado, mas o livro Ciência do Bom Viver, não, esse não é inspirado. Nós começamos a criar filtros para poder dizer o que é e o que não é inspirado. E com isso nós começamos a dar ouvidos e atenção a apenas àquilo que nós julgamos ser inspirados por Deus. O nosso filtro pessoal é que determina o que é e o que não é inspirado. E muitas coisas estranhas têm acontecido hoje na igreja. Há pessoas que chegam a fazer a seguinte observação: pastor Estêncio, como que nós podemos dar ouvidos aos conselhos do Espírito de Profecia? No que tange a área de saúde, se Ellen White não era uma médica, nunca foi uma médica. E há pessoas que dizem isso. Pastor, como é que nós podemos dar orientação e ouvidos aos conselhos sobre educação, se Ellen White nunca foi uma professora, uma educadora? E outro dia eu estava dando aula para a classe de música, eu não dou mais aulas para os músicos lá no colégio, na faculdade, eu dou aula de filosofia, e eu estava dando aula e um aluno de música virou para mim e falou assim: pastor Estêncio, o senhor está falando sobre adoração e música, e está citando o Espírito de Profecia, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor: como que o senhor pode me dar a orientação sobre música a partir de Ellen White, se ela nunca tocou um instrumento, nunca foi uma musicista, nunca cantou uma música do púlpito? Vejam a lógica que nós trabalhamos. E aí eu fiz uma pergunta para esse jovem. Eu falei assim: você conhece algum músico da Bíblia? Ele falou: conheço. Quem é o músico que mais nos vem à mente quando a gente fala em músico na Bíblia? Quem? Davi? E eu perguntei para esse jovem: você pode me dizer em que faculdade Davi estudou música? Quantas composições e notas, do, ré, mi, fá, sol, quantas partituras ele escreveu de música, para nós podermos considerar ele como uma autoridade na área de música? Nenhuma. Amigos, deixa eu falar uma coisa bem clara para vocês, jovens que escutam lá em cima. Deus não trabalha como a gente pensa. A palavra de Deus, a Bíblia nos diz, lá em Coríntios, que Deus fez as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus fez as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus fez as coisas desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que não são desprezíveis. Deus não trabalha pelo grau, pelo currículo. Deus não trabalha pelo número de diplomas que você tem na parede do seu escritório, em casa. Deus usa pessoas humildes, simples, que estão vazias de si, para serem cheias do Espírito Santo. E é essas que Deus escolhe, é essas que Deus aponta para ser o seu porta-voz, para ser o seu comunicador perante o povo. Mas às vezes a gente quer criar filtros e dizer: não, isso aqui, isso não vale, aquilo ali não vale. E a gente quer despir o profeta da sua capacidade de ser profeta, para torná-lo uma pessoa comum como a gente. É isso que a gente tenta fazer. Não é assim? Então vamos encerrar agora
Vamos ao texto. Vamos voltar ao texto, Lucas 20, abra sua Bíblia em Lucas 20. Jesus com aqueles indivíduos. Nosso tempo já se foi. Nós estamos juntos aqui. Vocês estão com fome aí? Mas a palavra de Deus os alimenta. Sim ou não? Estão firmes? Vamos em frente. Mais alguns minutos e a gente já encerra. A palavra de Deus nos diz em Lucas 20 que Jesus estava com aqueles indivíduos. E Jesus, ouvindo a interpelação daqueles indivíduos, Jesus, ele se cala. E essa passagem, essa perícope dentro do contexto da linguagem teológica, esse pedaço de Bíblia, esse pedaço de texto bíblico que está lendo, que nós lemos, é uma coisa que às vezes nos traz o quê? Dúvidas. Por quê? Por que Jesus não respondeu à pergunta dos fariseus, dos escribas e dos sacerdotes? Por quê? Jesus não era evangelista. Ele não tinha que conquistar todos para o seu reino. Mas ele se nega a responder a pergunta daqueles grupos de pessoas. Ele diz, então vocês vão me responder uma outra pergunta. O batismo de João era do céu ou da terra? Jesus não responde a pergunta para eles. Jesus não convida eles para o seu reino. Mas ele apenas dá a eles uma pergunta que coloca... Vejam, eu disse para vocês que os sacerdotes quiseram colocar Jesus aonde? No paredão. E quem foi para o paredão? Eles mesmos. Percebe que Jesus ele sempre inverte o polo das coisas, né? As pessoas querem pegá-lo de um jeito, ele põe as pessoas de volta para uma outra situação. Respondam-me, de quem era o batismo? A pergunta é, por que Jesus elaborou aquela questão para eles, naquela circunstância? Por quê? Porque Jesus não começou a pregar de Moisés, dos evangelhos, dos símbolos, que ele era o Cordeiro de Deus, que ele estava ali para salvá-los, que eles tinham que se arrepender dos seus pecados. Por que ele não deu um sermão para aqueles homens? Mas ele falou assim, escuta, o batismo de João era da onde? Só isso? E essa é a pergunta que eu quero fazer para essa igreja hoje, nesse sábado de manhã, queridos. E é a lição mais importante desse sermão para nós encerrarmos esta mensagem. Jesus disse aos escribas, aos sacerdotes e anciãos, de onde que era o batismo de João. E eles arrazoaram entre si de forma maldosa, dizendo, se dissermos que é do céu, ele vai dizer, por que não acreditaram? Se dissermos que ele era da terra, vai dizer o quê? Que João Batista era um profeta. E por que vocês não acreditaram na mensagem de João Batista? E aí eles respondem, nós não sabemos. Não sabemos. Ah, vocês não sabem? Nem tampouco eu sei com que autoridade eu faço essas coisas. E Jesus encerra a conversa ali. A pergunta é, por que Jesus encerra a conversa dessa maneira? Sabe por quê? Porque quando um indivíduo, quando um cristão, quando um seguidor de Deus não dá ouvidos à voz de um profeta, pode vir aqui o Filho do homem, pode vir aqui o Filho de Deus, pode vir aqui ele encarnado, pregar para vocês, e se vocês não deram a voz do profeta, o Filho do homem não vai convencer vocês. Ele não vai convencer vocês. Não adiantaria nada Jesus ter dito uma palavra para aqueles homens. Porque eles já haviam rejeitado a mensagem de que profeta? João Batista, que Jesus usou na própria resposta para eles. João Batista, a pregação dele era do céu ou da terra? Se vocês não creram nele, vocês também não vão crer em mim. Por que vocês querem saber se a minha autoridade é do céu ou da terra? Porque João Batista falou sobre a minha autoridade. Ele disse que eu deveria vir a esse mundo. E a mensagem dele foi, qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, pois é chegado o quê? O reino dos céus.
E eles não creram em João Batista. Por sinal, o que fizeram com João Batista? Vamos ao capítulo 23 de Lucas? Vamos a Lucas 23. Abra lá a sua Bíblia. Um pouquinho mais à frente. Esse é o único local onde há o relato desse episódio. Versículo 8 de Lucas, capítulo 23. Olha o que diz a palavra. Lucas diz assim, olha. Herodes, vendo a Jesus sobremaneira, se alegrou. Herodes se alegrou sobremaneira, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e ele esperava também vê-lo fazer algum sinal. Verso 9, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, o quê? Por que Jesus não respondeu nada para Herodes? O que Herodes mandou fazer com João Batista? Cortar a cabeça. Jesus não disse uma palavra para Herodes, nem uma sequer. Nada. Sabe por quê? Porque João Batista pregou para Herodes. E Herodes o quê? Não aceitou, não deu ouvidos à mensagem e à pregação de João Batista, desculpe. Não deu ouvidos. Queridos, muitos têm feito a mesma coisa hoje com os escritos do Espírito de Profecia. Muitos têm questionado Ellen White. Muitos têm colocado Ellen White na cova dos leões. Muitos têm questionado e colocado Ellen White no porão da casa, para que ela fique lá mofada, dizendo, pastor Stencil, as mensagens de Ellen White não são para o século 21, são apenas para o século 19. E então eu te pergunto, e o que poderíamos dizer das mensagens de Jesus, dos evangelistas, que somam 2000 anos de idade? O que poderíamos dizer das mensagens de Isaías, que somam 2600 anos de idade? Será que essas mensagens são para nós hoje? E quando eu fico pensando, pare para pensar comigo uma coisa. Nos 2000 primeiros anos da história, quando Deus destruiu a terra por meio do dilúvio, o que Deus fez antes dele destruir a terra com o dilúvio? O que ele fez? Ele chamou um profeta. Quem era o seu nome? Quantos anos ele pregou? 120 anos. E ele fez com que Noé anunciasse em alto e bom som para todos os habitantes da terra que Deus estava preparando uma destruição geral, global da terra. 8 pessoas creram e entraram na arca. O resto morreram. Por ocasião do segundo, mais 2000 anos de história, no 4º milênio da história, o que acontece? Jesus veio ao mundo nascer, o maior evento da história da humanidade, a vinda de Jesus Cristo, o cumprimento de todas as profecias do Antigo e do Novo Testamento. Jesus vem ao mundo e antes dele vir ao mundo, Deus envia um profeta. Quem era esse profeta? João Batista, que veio prenunciar a vinda de quem? Do Messias. Eu faço agora a vocês uma pergunta, queridos. São passados mais 2000 anos da vinda de Cristo. Jesus ainda não voltou. Não voltou. Mas Deus, quando a profecia de Daniel 8,14 se cumpriu, e quando surgiu a última igreja da profecia de Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22, a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja, eu pergunto a vocês, será que Deus não traria um profeta para guiar esta igreja e conduzir esta igreja em direção à terra prometida? Será que Deus deixaria esta igreja sem revelação para ela poder exercer e cumprir a missão final que Deus confiou a ela? Não. Deus suscitou,
Deus restaurou o dom profético por meio de uma profetisa, uma jovem simples e humilde, com a terceira série do ensino básico, do ensino fundamental, nível 1, Ellen White. E Deus usou essa jovem, e hoje à tarde a gente vai continuar falando sobre ela. Você não pode perder o programa de hoje à tarde. Se você veio aqui hoje de manhã, você não pode deixar de vir hoje à tarde aqui, porque Deus vai trazer a você mais luz para você entender o plano, o propósito de Deus para com os testemunhos do Espírito de Profecia. Eu queria encerrar lendo com vocês alguns textos bíblicos rapidamente. Leiam comigo esses textos. Eu queria que você lesse comigo Ezequiel capítulo 3. Verso 3 a 7. Olha o que diz a palavra de Deus, queridos. Essa é uma passagem fortíssima para nós, para os dias em que vivemos. Ezequiel 3, 3 a 7. Leiamos juntos a revelação da palavra de Deus. Jovens, abram a sua Bíblia, abram o seu tablet, abram o seu celular. Leiamos isso, queridos. Diz assim o texto do profeta Ezequiel. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desde o rolo que eu te dou. E eu o comi, na boca era doce como mel. Verso 4, olha o que diz. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de quem? A casa de Israel. Agora olha o verso 6. Nem há muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Agora, se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Verso 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar o quê? Ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte o quê? Obstinada e dura do quê? Se eu enviasse você para falar para os filisteus, eles ouviriam, mas eu vou mandar falar você para Israel, não vão te ouvir. Porque o coração deles é o quê? Duro, obstinado. Ah, queridos. Vamos ler João capítulo 8, verso 31. Evangelho de João 8, 31. Abra a sua palavra. Abra a sua Bíblia. João 8, 31. Olha só o que diz a palavra de Deus em São João 8, 31. Diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes aonde? Na minha palavra, sois verdadeiramente o quê? Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Mas agora, olha o verso 37 do mesmo capítulo. E esse verso eu estava lendo hoje na minha meditação antes de vir para cá. E eu me surpreendi, porque cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente se surpreende. Verso 37 diz assim: bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais o quê? Matar-me. Porque a minha palavra o quê? A minha palavra não está o quê? Quando a palavra de Deus não está em nós, o que nós estamos fazendo com Jesus? Matando, porque nós estamos dando um falso testemunho a respeito da sua pessoa. A minha palavra não está em vós e vocês querem me matar. Último verso. Mesmo capítulo, verso 51. São João 8, 51 diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra,
não verá o quê? A morte e o quê? Eternamente. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Amém? Que Deus seja louvado. Que nós possamos guardar a palavra de Deus. O farol, a lâmpada para os nossos pés. Que nós possamos guardá-la em nosso coração, em nossa vida. E não apenas guardá-la, como também o quê? Praticá-la. E não somente praticá-la, como também o quê? Testemunhá-la. Falar do amor de Jesus por meio da sua palavra, por meio da sua revelação. Usando todo o conhecimento dado por Deus, por meio do dom profético. Que Deus a todos abençoe. E que Deus nos traga aqui de volta hoje às 4h30 para continuarmos estudando a sua palavra. É o meu desejo e a minha oração. Amém.